Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos a honra de entrevistar o deputado estadual Cristiano Caporeso. Seja bem-vindo, deputado. A honra é minha, a satisfação está no JCO novamente. Quero mandar um abraço para a Alessandra, agradecê-la pelo convite. Estou à disposição aí, Vitor Mota. Obrigado, deputado, pela sua presença. Estamos diante de um ataque coordenado contra o nosso senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Eu gostaria de saber como o senhor tem visto esses ataques realizados pela esquerda e também gostaria de saber do senhor a respeito do comentário e das cobranças que foram lhe feitas por Rodrigo Constantino. Olha, já era esperado que isso iria acontecer. A esquerda, ela tem uma máquina de moer reputação. Eles precisam ser assim, porque o que eles não podem fazer é fingir que ainda possuem algo de bom para oferecer para o Brasil. Eles têm uma péssima reputação. Então, o grande sonho, o ideal do PT não é falar que eles são os melhores para o Brasil, mas dizer que todo mundo faz parte, né? Farinha do mesmo saco, faz parte do mesmo esquema, o que evidentemente é um absurdo. O site The Intercept, ele é historicamente relacionado com a esquerda. Todas as denúncias dele até hoje favoreceram o espectro da esquerda. E eles colocam ali um áudio do senador Flávio Bolsonaro buscando apoio, né, financeiro. Aonde ele está buscando esse apoio financeiro? É do tráfico de drogas? É do crime organizado? Não. É de um banco. O que existe de errado nisso? Errado é se existisse ali algum tipo de interesse escuso. Escuso, como provavelmente foi a relação de uma certa esposa, de um certo ministro do STF, que recebeu 129 milhões, a contratação mais cara da história do direito. Aí sim, se levanta uma suspeita. Agora, a partir do momento que existe um filme de Hollywood sendo realizado para contar a história do presidente Bolsonaro e existe dali um financiamento privado, com certeza não iria vir do Ministério da Cultura um financiamento para essa pauta, né? Então, o que existe de errado nisso? Nada. Absolutamente nada. Então, o mínimo que o senador Flávio Bolsonaro merece é o benefício da dúvida. Até porque, como eu falei, nada foi provado contra ele. O senhor é reconhecido por ser bolsonarista raiz e ser porta-voz de Bolsonaro aí em Minas Gerais. Gostaria de saber do senhor como o senhor tem visto o cenário pela região, no seu estado. Eu estou muito feliz com a força do bolsonarismo em Minas Gerais, né? Sou amigo pessoal, sim, do presidente Bolsonaro. Na condição de policial militar, ajudei a resgatá-lo quando ele foi esfaqueado em Juiz de Fora, né? Fico muito feliz que agora nós tenhamos um filme para que o mundo inteiro saiba o que aconteceu naquele dia terrível, né? Um dia em que o Brasil recebeu um grande livramento, um livramento divino. Imagina só o que seria do nosso país se a gente tivesse atravessado essa crise mundial do Covid-19 tendo um poste como Fernando Haddad na presidência da República. Certamente seria péssimo para o Brasil e hoje nós já teríamos uma Venezuela. Como a Bahia já está, né, meio caminho andado para isso. Muitas pessoas falam assim, nossa, Caporeso, não é extremismo você falar que o Brasil vai virar uma Venezuela? Vamos pegar os números, né? O número de mortes por 100 mil habitantes no período de Chaves e Maduro, né, dessa transição 2012-2013, era de 40 mortes por 100 mil habitantes. Na Bahia, hoje, o número é de 41. Então, para a Bahia, no critério de violência, o Brasil já é uma Venezuela. Vejam só, eu estou respaldando o que eu estou afirmando aqui na matemática. Então, isso aqui é uma ciência exata, tá? Mas, retornando à sua pergunta, o nome do pré-candidato Flávio Bolsonaro está cada vez mais forte em Minas Gerais. Penso que com a parceria que está se formando entre o PL e a pré-candidatura ao governo do senador Cleitinho, nós temos tudo para poder reforçar isso e ter um palanque forte à direita em Minas Gerais para varrer a esquerda para fora do Palácio do Planalto. Certo, deputado. E como o senhor tem visto a atuação e o comportamento
comportamento do governador Romeu Zema a respeito de Flávio Bolsonaro e dos vazamentos que tivemos agora recentemente? Olha, o que para o Brasil foi uma grande surpresa, para mim não era nada mais do que o esperado. Eu acompanho o trabalho do Zema. A grande maioria das pessoas apenas vive de posicionamento de rede social ou de posicionamento público. O Zema com o microfone, ele é maravilhoso. Eu não tenho nada para reclamar. Ele sempre fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas o Zema com a caneta, ele governou com aumento de impostos, com aumento de taxas, com ideologia de gênero, com a Agenda 2030 da ONU, que promove o aborto, sempre sinalizando para todos os lados, em especial para a esquerda, caminhou durante 8 anos sem pagar a dívida de Minas. Ele conseguiu pagar, acertar as contas, porque ele fez um acordo com o STF, caminhou de lado a lado por 8 anos de mãos dadas com o STF. Essa é a verdade que o povo não sabe. E agora, o milagre do período eleitoral aconteceu e ele lembrou que o STF estava praticando diversos abusos contra a população de bem. Então ele é um grande de um aproveitador. Eu tinha certeza que ele iria trair a confiança de Flávio Bolsonaro na primeira oportunidade. E isso aconteceu. Na primeira oportunidade, ele equiparou uma denúncia infundada com o petismo. O compromisso do governador Romeu Zema não é de colocar o Brasil no rumo certo, tirando o PT de lá. É de ocupar o lugar do PT e mesmo que isso custe o futuro do nosso país. Se não sou eu, que não seja o Flávio. Vamos continuar com Lula. Essa foi a postura por trás do posicionamento público do governador Romeu Zema. Deputado, o deputado federal Nicolas Ferreira definiu Matheus Simões como uma peça-chave para Minas Gerais. O senhor já tem apoiado o Cleitinho, não é isso mesmo? Sim. O deputado federal Nicolas Ferreira fez uma caminhada gigantesca em diversos municípios, levando Matheus Simões do lado. Ele conseguiu muitas emendas com o governador Matheus Simões, que eu acho que possibilitou um reforço nesse apoio, mas eu creio que agora, com a decisão do partido de caminhar com o Cleitinho, o Nicolas também tende a vir nessa composição junto ao Cleitinho. Perfeito, deputado. E diante do cenário atual do qual nós estamos vivendo, uma grande polarização em nosso país e também grandes escândalos que envolvem o governo petista, como é que o senhor vê o cenário político para a presidência de 2026? O Brasil tem uma oportunidade muito importante, Nós vivemos um ponto de inflexão na nossa história. É a hora de tirar essa esquerda suja do poder, porque, infelizmente, a quantidade de impostos que o povo está pagando hoje está inviabilizando o Brasil de crescer. O empresário, ele trabalha tendo que arrastar uma bigorna com ele. Foram 84 pacotes de aumentos de impostos aprovados através do trabalho de Fernando Haddad. Se a gente não parar o PT vai parar o Brasil. O senhor é pré-candidato a deputado federal. Eu gostaria de saber sobre os seus projetos. Quais são os projetos que o senhor tem em mente que podem já nos apresentar? Eu tenho diversos projetos. O mais importante que eu tenho é a seguinte mentalidade. O Estado ajuda muito quando não atrapalha. Nós precisamos diminuir a burocracia e deixar que o povo brasileiro faça a mudança que o nosso país precisa. Nós precisamos de mais Brasil e de menos Brasília. Agora, falando de projeto propriamente dito, eu não posso antecipar questão de projeto, porque eu iria incorrer em uma violação da legislação eleitoral, uma vez que eu sou pré-candidato, então não estou autorizado ainda, só quando chegar a candidatura, mas pode esperar de mim uma ênfase na segurança pública, tolerância zero para com o crime organizado. Nós temos que combater o crime, uma visão de apoio à questão da saúde, porque a população precisa de saúde de qualidade. É uma luta para varrer essa doutrinação esquerdista que existe dentro da sala de aulas, que existe, na verdade, é pior que doutrinação. Porque quando você fala doutrinação, isso significa que uma doutrina estaria sendo ensinada para as crianças. E nem isso está sendo ensinado. O que existe dentro de sala de aula hoje é uma lavagem cerebral descarada. Então, podem esperar muita ação
da minha parte nesse sentido, como também na defesa da vida, desde a concepção até a morte natural, e no direito à legítima defesa através da posse e do porte de armas de fogo. Certo, são os princípios básicos que nós defendemos na direita. E o senhor, neste momento, gostaria de deixar qual recado para o povo brasileiro, sendo um bom bolsonarista raiz como o senhor é? Olha, o recado que eu deixo é: nós não temos o direito de errar com o Brasil. O Brasil precisa voltar para o rumo certo. Não é possível que nós continuemos em um caminho aonde o socialismo do presidente Lula, né, que é a política da inveja, continua sobrecarregando as pessoas que trabalham, que produzem nesse país de impostos, enquanto chama Bolsa Família de tirar as pessoas da miséria. Né? Não, isso é gerar dependência que vira massa de manobra em período eleitoral. Isso que eu estou dizendo. É o próprio Lula da Silva que falou no ano de 98, quando concorreu contra Fernando Henrique Cardoso, que na época existiu o Vale Gás. Ele tirou a entrega do gás e passou a entregar dinheiro, porque ele falava na época que isso sim funcionava como moeda de troca no período eleitoral. O Brasil, ele tem uma vocação para a grandeza. Eu não vou falar que o Brasil é o país do futuro, porque isso é uma coisa que todo mundo fala. Eu vou falar que a nossa história no passado já mostra que nós fomos uma nação de extrema força dentro do cenário internacional. É só ver qual que era a posição do Brasil no período do Império. Nós estávamos atrás apenas do Império Britânico, no apogeu do período vitoriano. Então, por que nos falam em sala de aula que o Brasil é o país do futuro, mas nos omitem que nós já fomos o Império do presente, uma nação de primeiro mundo respeitada em todo o planeta Terra? Então, o Brasil ele precisa se reencontrar com a sua história. O brasileiro precisa se reencontrar com o seu verdadeiro senso de brasilidade. Isso só vai se dar colocando pessoas que têm um coração verde e amarelo para governar esse país. Ok, exatamente. Nós precisamos estar de olho no presente, né, deputado? Eu agradeço imensamente a sua participação no programa e gostaria aqui de deixar aqui o senhor à vontade para dar as suas últimas palavras. Vitor Mota, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado, Alessandra, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque é realmente um jornalismo sério, é um jornalismo informativo. O Brasil precisa disso, porque, infelizmente, grande parte da mídia, ela age de maneira chapa branca, é realmente para quem paga mais. Eu sei que vocês não são pessoas que estão em um balcão de negócios. Eu também faço aqui, da minha parte, um trabalho dentro da política dessa maneira. Todo mundo sabe que eu não prostituo os meus valores, que eu tenho sido, nesses 6 anos na condição, né, de político, 2 de vereador e agora 4 de deputado, uma muralha contra as ideias perniciosas da esquerda. Eu passo realmente por cima das ideias esquerdistas como um trator. Não respeito ideia de esquerdista, eu respeito as pessoas. Ideia errada não foi feita para ser respeitada. E da minha parte, é isso que a gente precisa, de pessoas que têm coragem de tomar posicionamento e que não ficam na conveniência do muro. A gente precisa realmente ter uma posição e saber o que nós defendemos. E nós defendemos Deus, pátria, família e liberdade. Estou sempre comprometido com os sonhos do presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, que são sonhos de uma nação verdadeiramente próspera e compromissada com o seu povo, tá? Forte abraço para todos vocês. Peço que a audiência acompanhe meu trabalho através das redes sociais do @CaporesoDM, de Direita Minas, Caporeso com 2E, ou do Cristiano Caporeso, tá? Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Um forte abraço para todos vocês. A direita vive. Muito obrigado, deputado. E hoje tivemos a ilustre presença do deputado estadual de Minas Gerais, Cristiano Caporeso, pré-candidato a deputado federal. Agradeço a sua presença até aqui e acompanhe-nos no programa JCO.